Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprires. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, palavra que tem sido lida e tem sido meditada nesses domingos todos. Palavra que para o nosso coração tem sido um desafio, uma luta, em muitos momentos, porque tem sido um exame daquilo que somos, daquilo que sentimos. Então nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê a graça de compreendermos o que lemos nessa noite, que teu Espírito nos encontre graciosamente para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Alguns anos atrás, um homem conversava com sua esposa no carro e tratavam de uma questão que vinha incomodando o relacionamento deles. Eles não vinham se dando muito bem, já há algum tempo haviam se tornado meros amigos, e enquanto conversavam, aquele homem questionava a sua esposa sobre a vida sexual que já não havia mais entre eles. E a esposa olhou para ele e disse: olha, sinceramente, se eu fosse você,
eu arrumaria um amante. Eu acho que seria mais fácil para resolver esse problema. Ou então, você deveria sair com alguma garota de programa. Isso seria mais fácil do que resolvermos essa questão. Aquele homem olhou para sua esposa e disse: você sabe que na verdade eu tenho até muita vontade de fazer isso. E a única razão de eu não fazer isso é porque eu amo o Senhor. Passou algum tempo e aquele homem foi tomado pela ideia de que ele tinha direito a ser feliz. E foi tomado pela ideia: não, eu mereço ser feliz. E à medida que essa ideia da felicidade foi entrando no coração dele, ele começou a se questionar por que ele tinha que se privar de algumas coisas que ele gostaria de experimentar e viver. E de repente aquela palavra, eu só não traio você porque eu amo ao Senhor, começou a perder sentido. E algum tempo depois, ele conheceu outra pessoa, ele se envolveu com outra pessoa, ele traiu a sua esposa. O agravante dessa história é que esse homem era um pastor. Esse era o agravante da história. Então, depois de um tempo vivendo essa experiência da sua felicidade, ele chega de férias, umas férias em que ele quis ser feliz, e ele foi para vários lugares onde ele queria ir. Ele estava decidido a terminar o seu casamento, largar tudo, largar o ministério. Ele só não sabia que a esposa já tinha descoberto a história. E aí a esposa um dia chamou o corpo de presbíteros, contou a história, e aquele pastor entendeu que essa era a oportunidade de Deus de acabar aquele negócio. E dizer: ok, não vale mais a pena continuar mesmo. E aí um dos presbíteros olha para ele e diz: olha, pastor, acho que é melhor a gente conversar amanhã de manhã, o senhor não está legal. Quando foi no dia seguinte, esse presbítero chega para o pastor, eles sentam para conversar. Ele disse: pastor, o que é que está acontecendo? E o pastor conta a história para ele. Diz: cara, para mim chega. Estou cansado. Não vale mais a pena. Não amo minha esposa. Não quero mais o casamento. Aí aquele presbítero olha para a cara desse pastor e diz: só me responda uma coisa. Por que o senhor está com raiva de Deus? O que foi que Deus fez para o senhor ficar com raiva? E foi naquela pergunta, dirigida pelo presbítero Sérgio, para mim, que eu entendi o que estava acontecendo com o meu coração. Como vocês sabem, 2007, o meu deserto espiritual foi porque esse mandamento, não adulterarás, se perdeu totalmente dentro de mim.
deveria ser feliz. Não valia a pena continuar o casamento. O que eu não percebi é que isso estava atrelado diretamente a uma questão muito mais séria e mais profunda. Eu estou com raiva de Deus. Deus me frustrou. Deus me cansou. Foi ali que Deus teve que trabalhar, a partir daquele momento de confrontação, toda essa questão do problema do adultério dentro do meu coração. Nós temos meditado desde o dia 31 de dezembro do ano passado, que não é do nosso coração a disposição de amar a Deus. Não está em nós o desejo de amar a Deus. Nós nascemos e nos desenvolvemos e nos criamos amando a nós mesmos. Querendo a nossa felicidade, querendo o nosso bem, não o que Deus quer da nossa vida. Então nós começamos a olhar esse texto dos mandamentos para entender o que significa amar a Deus. E quando o texto diz não adulterarás, o fundamento é simples. Você sabe qual é a única razão pela qual você não vai adulterar? Enquanto você realmente amar o Senhor. Sinceramente, você nunca vai ser o marido que a sua esposa espera que você seja. Sinceramente, você nunca vai ser a esposa que seu marido espera que você seja. Como disse Dave Harvey, não passam de dois pecadores miseráveis que se unem com sonhos de príncipes encantados. E aí logo eles descobrem que não existe príncipe e princesa. Existem dois pecadores somente. Dois pecadores que se agridem, que se fazem mal, e onde se espera que Deus esteja no meio, simplesmente para apaziguar e conduzir esses pecadores em santidade a uma experiência de vida nova. Qual é a reação natural quando esses pecadores se agridem? Eu sou feliz com essa mulher. Eu sou feliz com esse homem. Essa é a reação natural. E se realmente nós não amarmos a Deus, não há razão para você não adulterar. Você vai em busca da sua felicidade. Você vai em busca da sua satisfação. Você vai em busca do seu prazer. E você acha que isso é felicidade. Você acredita que isso é felicidade. Você não entende como isso vai destruindo cada vez mais a sua vida. Você acredita que é isso que você tem que fazer. Não adulterarás. Aqueles que não amam ao Senhor, por que insistir? Por que perseverar? Se todo o sentido de casamento é a nossa felicidade, não vale a pena mesmo não. A menos que casamento seja uma experiência de Deus na nossa vida, para nos santificar a imagem do seu Filho. A menos que o relacionamento conjugal seja a experiência que Deus nos dá para que sejamos moldados à imagem do nosso Salvador, Jesus. Fora disso, por que insistir? Se você sabe que a pessoa lá na frente vai te magoar de novo. Se
você sabe que a pessoa vai te agredir novamente, por que insistir? Para que insistir? A menos que eu esteja realmente convencido de que através disso Deus está moldando a minha vida, Deus está moldando o meu caráter, Deus está moldando meus sentimentos, Deus está moldando o meu viver. Se eu não entendo isso, se eu realmente não vivo a experiência de amar a Deus, eu não vou entender por que relacionamentos complexos e difíceis devem existir. Ontem, quando eu repassava a minha exposição no acampamento da Igreja Batista que está tendo, eu relia um capítulo do livro do Paul Tripp, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E ele menciona como na introdução dele algo que deve ser a experiência de muitos de nós. O cara chega cansado e tem um monte de coisa ainda para fazer. E aí, quando era tarde, a esposa o chama para ir ao supermercado com os filhos. Eu acho que ele tem 4 filhos. E ele vai contando como isso acaba sendo pesado depois de um dia de trabalho. Mas vamos lá. E aí os filhos animados, um grita de cá, outro berra de lá dentro do carro. E aí quando eles pararam no semáforo, ele para e pensa, caramba, bem que podia ser solteiro de novo. E logo ele para e pensa no que ele acabou de pensar. E a questão é, por que insistir? Por que viver essa aliança? Teoricamente seria tão mais fácil viver livre. Porque fora de uma aliança ninguém pode amadurecer a imagem do Senhor. Fora de um conflito de relacionamento ninguém pode amadurecer a imagem do Filho de Deus. Por isso Deus olha e diz que uma das manifestações visíveis de amor a Ele, você entende isso? Não é de amor ao seu cônjuge. Isso aqui é outro erro terrível. Eu não devo não adulterar porque eu amo a minha esposa. Eu não devo adulterar porque eu amo ao Senhor. Porque várias vezes minha esposa vai me dar razão ou motivos para que eu adultere. E várias vezes eu vou dar razão para ela fazer a mesma coisa. O coração pecaminoso vai ter essa vontade. Vai bater aquele senso de justiça própria. E a única coisa que vai conter o senso de justiça própria para que eu não peque é saber que o meu pecado é contra Deus. É saber que adulterar não é um problema com a minha esposa. É um problema com Deus. Eu não posso pecar contra a minha esposa. Nem ela pode pecar contra mim. Às vezes a gente não entende isso. Deixa eu só te dar um exemplo. Pega a sua Bíblia, Salmo 51. Salmista Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu juízo. Você entendeu o que Davi acabou de falar? Ele compõe esse salmo, essa oração, depois de ter adulterado com Batseba, ter tramado e matado pela trama dele o marido de Batseba, e então, quando confrontado pelo profeta, ele se arrepende, e durante o processo de arrependimento ele compõe esse salmo, e a oração dele diz: eu pequei contra Batseba, contra minha esposa, contra Urias. Não. Eu pequei contra ti. Quando eu adulterei com Batseba, eu pequei foi contra ti. Quando eu arquitetei a morte de Urias, eu pequei contra ti. Você não pode pecar contra o seu semelhante. Você peca contra Deus. Você usa o seu semelhante para agredir o Deus que você não quer bem. Por isso que foi tão duro quando o presbítero Sérgio olhou para mim e fez aquela pergunta: por que o senhor está com raiva de Deus? Porque essa era a razão de fato de eu ter pecado. Eu estava com raiva de Deus. Só que é feio a gente dizer que está com raiva de Deus. A gente é hipócrita o suficiente para não querer enxergar o problema que está no nosso coração. Você entende o problema? É feio dizer que eu estou com raiva de Deus. Então o que eu faço? Eu agrido aquele que é a imagem de Deus. É feio dizer para Deus que eu estou com raiva dele porque ele não faz nada no meu casamento. É feio dizer que eu estou com raiva de Deus porque ele não interfere e cura os problemas do casamento. Então, como eu estou com raiva de Deus porque ele não muda o marido que eu quero que mude, que ele não muda a mulher que eu quero que mude, então eu pego e agrido ao Senhor. Como? Uma das formas é o adultério. Eu adultero para agredir Deus, que não deu o que a criancinha mimadinha queria de Deus. Para agredir Deus, que não deu a felicidade que eu queria, que não me fez feliz. Então eu agrido o Senhor. É interessante que na cultura de Israel, a ideia do adultério era tão louca que se um homem deitasse com uma prostituta não era considerado adultério. É sério. Talvez seja por isso que um professor louco da faculdade que eu dava aula disse para os alunos que as prostitutas eram uma bênção de Deus para a sociedade. Ele deve ter estudado esse lado espúrio da tradição judaica, daqueles que diziam que se era uma prostituta, então não tinha compromisso com nenhum outro, mas podia. O que ele não estava entendendo, e Israel também não entendia, é que o problema do adultério é uma agressão contra Deus. É porque eu não amo ao Senhor, é porque eu estou com raiva de Deus, e então eu vou adulterar. É porque eu estou frustrado com alguma coisa dentro de mim. E quem é culpado dessa frustração? É Deus. No meu processo de cura, eu fui tratado pelo reverendo Vadislau, vocês o conhecem, meu conselheiro pessoal.
O reverendo Badinal, na ocasião, tentou o que foi possível pela restauração do meu casamento. Mas eu não fui perdoado. E um dia a gente conversando, quando ele já tinha entendido que não havia mais jeito, ele disse: talvez a pergunta que sempre vai ficar no seu coração é por quê? Por que Deus não quis ou não permitiu que a sua história fosse recontada plenamente? Ele disse: talvez você nunca vá ter uma resposta para isso. A única coisa que eu sei é que Deus toma histórias como a sua e usa de trampolim para outros, para que outros que vêm se esborrachando que nem você batam em você e voltem à realidade. Sinceramente, desde então é isso que eu tenho visto. Desde que foi do agrado do Senhor restaurar a minha vida e restaurar meu ministério, de uma forma relutante, vocês sabem, principalmente quem começou a caminhada na Igreja Episcopal em Brasília sabe que eu nunca tive o desejo de ser pastor de vocês. Se não fosse a experiência única do Concílio em 2009 e as palavras claras de Dom Paulo, sinceramente eu não faria a questão de estar aqui pastoreando vocês. Quando você vive a experiência que eu vivi, a última coisa que você acha que existe em você é dignidade para essa posição tão elevada no corpo. Então Deus tinha que fazer algo muito grande. Eu sei que Deus decidiu fazer isso, e desde então o que eu tenho visto são pessoas que vêm na mesma situação. Talvez eu ainda consiga contar o número de casamentos desde 2009 para cá, que o Senhor Deus tem me permitido tratar e ajudar. Pessoas que vieram da mesma experiência de adultério. Em todas elas eu só descubro uma verdade. A única motivação do adultério foi a raiva de Deus. Pessoas frustradas com Deus. Que chegaram no momento em que podiam dizer: não, eu tenho o direito de ser feliz, e eu quero ser feliz. E então decidiram adulterar. Você entende qual é o problema? Eu amo ao Senhor. A experiência que eu vivi me fez entender que a felicidade é uma tolice, uma grande besteira, quando ela é colocada como objetivo da vida de alguém. Quando a felicidade é colocada como o alvo de um relacionamento, você apenas tem todas as portas abertas para o seu pecado. A felicidade foi criada por Deus para ser consequência. A consequência de amar a Deus. A consequência de trazer um relacionamento conjugal agradável a Deus. A consequência de Deus olhar para homem e mulher dentro do casamento e ver a imagem do seu filho espelhada, refletida um no outro. É por isso que Paulo chama o casamento de um grande mistério, porque na verdade o casamento trata de Cristo e a igreja. Não trata de homem e mulher buscando felicidade. Somente quando nós entendemos isso,
e trazemos o nosso casamento como uma oferta para Deus, nós podemos entender então qual é a verdadeira motivação para não adulterar. Pastoreei um homem em Tietê, foi um dos homens que mais sofreu com tudo o que aconteceu na minha vida. Esse cara era um ex-esotérico, ele conheceu a Cristo no meu pastorado na igreja presbiteriana em Tietê. O cara tinha tempo para magia. Quando esse cara veio à nossa igreja pela primeira vez, a esposa dele estava com câncer de mama. Os médicos tinham dado 6 meses de vida para ela. Eles ouviram a pregação do Evangelho, ela creu em Jesus. Ele achava que tinha crido. Então um dia eu fui visitá-los. E eles estavam num momento difícil do relacionamento deles. Por quê? Porque a esposa, segundo ele, não estava conseguindo cumprir com os papéis de esposa. E eu já comecei a achar complicado isso, pai. A mulher está definhando. Os médicos deram 6 meses de vida. Mas exatamente o que significa isso? Não, pastor, eu sou um homem que tenho necessidade de sexo 10 vezes por dia. Não estou brincando, foi isso que ele falou para mim. E aí depois que ele expôs toda a podridão do coração dele, a perversão sexual do coração dele, eu olhei para ele e disse assim, cara, você não é convertido coisa nenhuma. Você continua nas trevas, caminhando para o inferno e acha que é salvo. E aí foi quando ele começou a ficar com raiva de mim. E aí na hora que eu continuei a confrontação com o pecado dele, ele olhou para mim, um cara muito alto, mais alto que o Marcos, gordo, forte, uma barba de cara mau. Ele olhou para mim e disse assim, saia da minha casa. Eu olhei para ele e disse assim, eu saio, mas eu quero que você tenha certeza que você vai para o inferno. Saia da minha casa. Eu levantei e disse, eu estou saindo, mas não tenha dúvida, o seu destino é o inferno. Fui embora. 2 anos depois, aquele cara teve um encontro real com Jesus. Por volta de 5 horas da manhã, ele teve um encontro único com o Senhor Jesus, e 6 horas da manhã o miserável me ligou para me acordar. Preciso conversar com o Senhor. E eu recebi. Tomamos o café juntos. Ele me contou o que havia acontecido. E realmente foi uma experiência fantástica de conversar. Deus deu à esposa dele mais 6 anos de vida e não 6 meses. Então ela viu a conversão dele. Então no último ano a esposa começou a definhar de vez. E aquele homem tratou daquela mulher de uma forma incrível. Eu vi mulheres se oferecerem para aquele homem. E ele recusava uma por outra. Uma delas um dia me questionou: o que vocês fizeram com esse cara? Ele era conhecido por várias coisas, até um certinho. Tanto é que quando ele começou a ir na nossa igreja, as pessoas me encontravam na rua: toma cuidado, ele vai dar um golpe na tua igreja. Mas uma daquelas mulheres me perguntou: o que vocês fizeram com ele?
Já tem um tempo que eu estou louca para transar com ele. Eu sei que ele não está tendo sexo. E ele se recusa. Eu perguntei para aquela mulher o que ele te diz. Ela disse: ele me diz que ele não pode fazer isso com aquele que o amou. A despeito de todas as trevas que havia na vida dele. Ele não podia fazer isso com aquele que o salvou. Você entendeu a questão? Eu não vou adulterar por causa da minha esposa, que coitadinha está lá definhando, e é uma falta de respeito com ela. Não, essa não é a motivação correta. Porque uma hora que essa coitadinha definhando nas dores dela te mandar para aquele lugar, a sua justiça própria vai dizer: caramba, me entreguei por ela, olha que ela me trata. E prontamente você vai procurar alguém para se prostituir. É a experiência de José. Pega a sua Bíblia. Gênesis. Livro do Gênesis. Está lá José vendido para Potifar. A mulher de Potifar fica doida por ele. Ela arma a cilada: não, eu quero esse cara. Gênesis 39, 11 diz que sucedeu que certo dia ele foi até a casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse-lhe: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Por quê? Qual é a motivação desse cara? Versículo 9, ele havia dito sobre o seu senhor Potifar: ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra? Você entendeu o problema? A questão não é Potifar. Até porque o que é que a mulher do Potifar ia ganhar e contar a história para o marido? Rapaz, José podia passar a vida toda transando com aquela mulher. Mas ele sabe que o problema não é esse. É cometer tamanha maldade contra o seu Deus. Somente quando você ama o Senhor de fato. Somente quando você tem um coração cheio de amor a Deus, você mantém a aliança do casamento. Fora do amor de Deus você não vai preservar nada. Fora do amor a Deus você vai se prostituir de todas as formas possíveis. E ainda vem miseravelmente no culto adorar, cantar, pedir perdão para continuar pecando. Porque no caso a religião passa a ser para a gente apenas uma válvula de escape para uma consciência que nos acusa. Só isso. Ela já não pode realmente nos religar a Deus. Porque nós não queremos Deus. Não adulterarás. Fora da motivação de amar o Senhor, você não é capaz de fazer isso. É por isso que dia a dia nós precisamos examinar o nosso coração como ele está em relação a Deus. É por
por isso que homens e mulheres, esposos e esposas, têm que examinar o seu coração. Como está o seu coração em relação a Deus dia a dia? Porque vão ter períodos que vão ser difíceis. O diálogo não flui. As agressões vão se repetir. Os assassinos vão se manifestar, como dissemos nos sermões do domingo passado. Em vez de mandar, como diz aquela forrozeira gospel da pastora Luciana, em vez de mandar rajada de glória, vai mandar uma rajada de metralhadora com as palavras uns para os outros. Vão ser assassinos, só isso. E qual é a única razão para que esses assassinos não adulterem? Amar o Senhor de fato. O problema é que quando as pessoas começam a se agredir verbalmente, elas já estão mostrando a fragilidade do coração. Elas já estão dizendo para Deus que não amam tanto assim. É por isso que casais deveriam observar bem quando começam a discutir um com o outro. Porque eles já estão demonstrando fragilidade de um coração que não ama tanto a Deus assim, quanto eles acham que ama. E então o próximo passo: adultério. A porta está aberta. E entenda, irmãos, basta o diabo entender que a porta está aberta, que aí a oportunidade se manifesta. Se tem alguém que nos conhece muito bem, não tão bem quanto o Senhor, que nos conhece em detalhes, no nosso íntimo, mas que conhece muito bem o nosso proceder, é o diabo. Então ele apenas deixa as situações ficarem fáceis. Ele espera aquele momento da fragilidade do coração em que você vai dizer: vem em mim que eu estou facinho. Só isso. A única forma de eu permanecer firme, rejeitando ao pecado, rejeitando a quebra da aliança, rejeitando ao adultério, é fortalecer o meu amor por Deus. Quanto mais eu amar o Senhor, mais eu vou amar minha esposa. Quanto mais eu amar o Senhor, mais eu vou respeitá-la. Quanto mais eu amar ao Senhor, mais eu vou tratar minha esposa com dignidade e vice-versa. Quanto menos você amar o Senhor, mais você vai tratar com indignidade a pessoa que está ao seu lado. Parece fácil? Não. E Jesus complica um pouquinho mais. Mateus 5. Mateus 5. Versículo 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Facilitou? As exigências do Evangelho são muito mais profundas. Aonde que Cristo coloca o problema de não amarmos a Deus e procedermos com adultério? No nosso coração. E é exatamente no
nosso coração que nós rejeitamos a Deus e produzimos falsos deuses que estão lá para nos satisfazer e nos alegrar. E é no coração então que eu passo a achar que eu posso olhar para uma mulher, desejá-la. Não, eu não adulterei. É o problema que Jesus está pontuando. É que adulterar não é apenas ter o ato sexual com alguém. Adulterar é um pecado do coração que acha que o outro existe para me satisfazer. Aí nesse sentido já tem um monte de marido e mulher aí que está em adultério, porque eles querem ter apenas sexo para se satisfazerem. O outro existe para me satisfazer. Adultério. Aí quando eu penso assim, e aí o meu cônjuge não realiza, não satisfaz isso, eu acho que eu posso sair na rua, ou mesmo dentro da igreja. Dependendo até da igreja, fica mais complicado, tem algumas irmãs que não têm nem noção de decência, usam cada roupa também, que é uma tragédia. Então até mesmo dentro da igreja. E aí passa a adulterar dentro do próprio coração. Você entendeu qual é o problema agora? Não é apenas que eu não amo ao Senhor, mas é que eu começo a olhar o outro como objeto da minha satisfação e nada mais que objeto. Eu não consigo olhar para o outro sob a perspectiva de imagem de Deus. Eu não consigo olhar para o outro sob a perspectiva de alguém que existe para glorificar Deus. Eu olho para o outro na perspectiva de que ele existe para satisfazer aos desejos mais imundos do meu coração. O que você vê quando olha para o outro? O outro é bonito, atraente, marombado ou qualquer coisa desse tipo? Ou você é capaz de olhar para o outro e ver a imagem de Deus? E isso ser motivo de louvor e não de desejo. Percebe onde está o problema do adultério? Não amamos ao Senhor e usurpamos aquele que é a imagem dele para a nossa satisfação. Comece a olhar para as pessoas da perspectiva da imagem de Deus. Eu quero ver você desejar essa pessoa. A menos que você seja tão pervertido que acha que pode ter até relação sexual com Deus. Porque se eu vejo a imagem de Deus no outro, eu não sou despertado a querer ter essa pessoa sexualmente. Eu sou despertado a querer louvar a Deus pela vida dela. Faz muita diferença. Agora, onde está isso operando? Jesus disse no coração. Examine o que satisfaz o seu coração. Se você descobrir alguma coisa que satisfaz o seu coração que não seja o Senhor, bem-vindo ao mundo do inferno. O inferno está cheio exatamente de corações que não se agradam do Senhor, não querem o Senhor, querem a si mesmos e a satisfação de si mesmos. Se eu amo a Deus, se eu estou em paz com Deus, eu tenho nojo do adultério. De qualquer manifestação do adultério.
Quer seja estar na cama com outra mulher, ou mulher com outro homem, ou homem com homem, eu estou tão confuso hoje. Quer seja em frente a um computador assistindo pornografia. Quer seja contando até mesmo piadas imorais que apenas alimentam a prostituição do coração. Se eu amo ao Senhor, o pecado me dá nojo. Adultério vai me dar nojo. Se eu não amo ao Senhor, é sempre uma boa alternativa para satisfazer o meu coração. Então, esposo, esposa, examinem-se sempre. Examinem os seus corações sempre. Porque a nossa natureza pecaminosa não ama a Deus. A nossa natureza pecaminosa não quer a Deus. A nossa natureza pecaminosa quer usurpar tudo de Deus para a nossa satisfação. Agora, se você está em Cristo, se um dia você foi alcançado pela graça, então você quer o Senhor. Mas ainda há uma velha natureza lutando dentro de você, querendo que o pecado seja satisfeito. Então examine o coração diariamente. Tragam ao Senhor todas as coisas. Todos os desejos e pensamentos impuros, lascivos, libidinosos. Tragam ao Senhor para que sejam confessados e sejam santificados na união de homem e mulher diante de Deus. Se você não fizer isso, você nunca vai poder dizer que ama a Deus de fato. Deus é apenas o gêniozinho da lâmpada que existe para satisfazer os seus desejos imundos e pecaminosos. Não adulterarmos. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, ensina-nos a te amar de fato. De tal forma que todo o nosso ser clame por ti e queira ao Senhor. De tal forma que a nossa vida te deseje, Senhor, plenamente. E quando tivermos de atravessar momentos difíceis no casamento, quando a nossa natureza pecaminosa se manifestar em agressões ou dificuldades relacionais, que sejamos contidos pela capacidade de te amar. E te amando, nos arrependemos. E nos arrependendo, nos reconciliando. Aos casais que já passaram por essa experiência difícil, que a graça do Senhor seja o bálsamo que cure as feridas que ficaram, as lembranças que persistem e insistem. Aos que não viveram essa experiência, preserva-os na santidade da aliança matrimonial. Preserva-os
intensificando o amor por ti mesmo, intensificando o amor ao Senhor em todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a te amar como tu exiges. Ensina-nos a te amar como requeres. Em nome de Jesus.